Boa tarde, gente amiga. Nessa terça-feira, começando um programa inspirado em você. Afinal, o programa Vivi na TV, que está na sua telinha de segunda a sexta-feira, às 16 horas. Você sabe, eu aqui, você aí, e a vida de você colocada aqui nas nossas telas, sempre procurando auxiliar na espiritualidade, na força, no axé e nas dicas que trazemos até você através deste programa, que tem um cunho informativo, que tem um cunho de espiritualidade e de auxílio às questões afetivas, profissionais e também espirituais. Vivi na TV nasceu com esse propósito, com o propósito de ajudar você todos os dias. Por isso o programa, que antes era uma vez por semana, foram participações em outros programas e hoje é um programa de 1 hora diário, para que você tenha todos os dias uma gota de esperança, uma orientação na sua vida. Procuramos trazer sempre notícias, atualidades e também o comentário do dia a dia que você esperava. Muitas pessoas nos declaram através do Face, da participação que tem aqui, que aguardam às 16 horas para estar conectados aqui pela TV Urbana, canal 55, UHF, na rede aberta, né? E também pelo canal 11 da NET. O canal 11 da NET para assinantes da NET, né? Então você vai no 11 da NET, clica ali e está a TV Urbana, programa Vivi na TV, e você consegue os acessar. Pessoal que assiste fora do canal 11, volta e meia tem que dar uma ajustada no aparelho, mas aí se informe direitinho como funciona, tá bom? Pai Mário, boa tarde. Boa tarde, Viane, boa tarde, nossas amigas, nossos amigos. E já quase um ano de programa, né? Quase um ano. Quase um ano de programa. Dia 5 agora completamos... Dia 5 nós completamos um ano de programa. Um ano de programa, um ano de sucesso, né? E um ano de programa levando o máximo de informação possível para você, como a Viviane mesmo disse, não só religiosa, né? Porque não estamos aqui com o cunho de ensinar ninguém, mas simplesmente levar e propagar um pouco desta voz da religião hoje, muito com a Umbanda e com a Quimbanda junto, e a nação muito forte, levando a você um pouquinho de informação do dia a dia, daquilo que você tem, daquilo que você pode ter e daquilo que acontece no seu entorno. E a gente está sempre trazendo novidades também pelo Face. Todos os dias nós colocamos atualidades que são trazidas aqui no programa. Pela manhã estão ali as atualidades e à tarde já estamos comentando aqui no programa. Vou trazer a primeira atualidade de hoje, que hoje está sendo sancionada, né? A partir de hoje começa a valer a Lei Caroline Dickmann. Sabe o que é essa lei? A Lei Caroline Dickmann, ela diz em relação à internet, a crimes pela internet, né? Crimes, a utilização de imagens não autorizadas pela internet. A lei que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, né? Começa a valer agora, a partir de hoje, a partir do dia 2, né? Para computadores registrados, né? Que tem algum tipo de proteção. Mas surgiu depois que 36 fotos da atriz, fotos íntimas, foram colocadas na internet. Ela, além de conseguir uma bela indenização, né, porque foi uma bela indenização, ela colocou no ar a grande discussão sobre invasão de privacidade e também sobre quando você tem dados no seu computador, que isso seja retirado do seu computador e comunicado na mídia em geral sem autorização. Claro que muitos especialistas da informática acreditam que é uma lei cheia de lacunas. Mas pouco aceita assim, né, sancionada sem um grande estudo. Ela foi uma lei muito rápida, até porque além da indenização que a Carolina recebeu, ela também conseguiu prender as pessoas que começaram na rede social através do IP do computador. Isso é uma coisa muito acessível hoje. Mas como toda lei, ela pode ser feita a lei e ela ter os seus adendos dentro dela. Mas então, existem leis sendo estudadas há mais tempo e que não foram sancionadas. Mas devido à mídia toda que foi feita, em maio de 2012, a lei que foi batizada com o nome da atriz, Lei Caroline Dickmann, começa a valer a partir do dia 2 de abril. Crimes desse tipo, né, serão punidos com multa mais detenção de 6 meses a 2 anos. Se houver divulgação, comercialização ou envio de informações sensíveis obtidas da invasão, como comunicações privadas,
segredos industriais e dados sigilosos, a pena pode ser elevada de 1 a 2/3. Vale para números de cartão de crédito. Se crime for cometido contra o presidente da República, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, né, gente? Governadores, prefeitos, entre outros, a pena será aumentada de 1/3 à metade, quer dizer, contra pessoas públicas que governam o nosso país. Também passa a ser crime interromper serviço telemático ou de informática de utilidade pública. Excelente isso, não? Muito bom. Acho que é uma parte da lei que é importante, porque tudo passa hoje pela internet, tudo passa pela informática. A internet, Viviane, por um bom tempo, e ainda até há pouco tempo, até essa lei ser sancionada, não existia nenhum tipo de lei que pudesse impedir qualquer tipo de invasão ao seu computador. Qualquer hacker, qualquer um poderia invadir o seu computador. E isso é uma porta de entrada para uma série de leis que podem vir suscetíveis a essas. Só o que aconteceu? Foi com uma certa agilidade, sim, por motivos até mesmo da internet e por um interesse de opinião pública. Porque esse interesse de opinião pública vem porque não é só o caso Carolina Dickmann. Isso tem de várias pessoas que acabam acontecendo e não tem como reagir, como agir. Ok, há algumas lacunas, ok, foi muito rápido, foi na mesma velocidade da internet. E dados de cartão de crédito também podem ser punidos até por falsidade ideológica. Dados de cartão de crédito já há uma lei, certo? Mas é uma lei, como eu digo, não é um adendo, não sei como ser de fato, certo? Em algumas leis que todo crime de cartão de crédito ele é crime a ser punido mesmo sendo pela internet. Isso no Brasil, então, a partir de hoje, passa a ser crime com previsão penal. Já nos Estados Unidos, olha que a diferença, como nós estamos ainda meio tupiniquim nessa parte. Um hacker que roubou fotos de Scarlett Johansson pegou 10 anos de prisão. Nós temos aqui de 6 meses a 2 anos. Lá já são 10 anos. Olha, ele está tocando o telefone aqui. Mas até uma questão de aceitação, né, Viviane? Porque a aceitação das leis, aqui nós temos uma aceitação do computador que nos últimos 5 anos está sendo mais forte. Mas nos Estados Unidos já é algo que acontece há mais de 20 anos. Sim, eles também têm esse acesso muito maior. O acesso muito maior. Então ainda há tupiniquim aqui no Brasil? Não é isso. Não é isso. Graças a alguns governantes nossos, como Fernando Henrique, que houve essa abertura das nossas fronteiras muito grande para a importação. Isso em computadores, em carros, em vários equipamentos eletrônicos, onde deu um bug aqui. Porque até então nós não tínhamos. Verdade. Celular, quando entrou celular aqui, que nós estávamos com o PT 550, eles já estavam usando wireless nos Estados Unidos e Japão. Então nós temos que ser um pouco mais compreendido em relação ao nosso governo. E na verdade, né, isso tudo então estamos caminhando para a evolução. Exatamente. E a própria evolução, como a evolução do computador hoje, que está mais acessível, uma gama de computadores, e hoje a gente continua pagando quase 50% do valor de um computador em impostos. E é importante também saber, porque, por exemplo, o hacker acusado de roubar fotos nuas de Scarlett Johansson, ele diz que é inocente, mas em 2011 ele já tinha cometido 26 infrações invadindo os e-mails. E o rapaz aqui, que detido, agora questionado, né, por ter divulgado as fotos de Carolina Dickmann, também é suspeito de golpes. Então isso também já vai começando a funilar o tipo de crime de pessoas que usam o seu número de cartão de crédito, seu CPF, que vem em muitas contas, às vezes vem uma correspondência, lá o carteiro põe na sua correspondência e vai lá o delinquente, tira e lá tem o número do seu CPF. Né? Ou até mesmo quem clona cartão de crédito, clona talão de cheque e vai para a internet e faz coisas horrendas, né? E aí você é responsável no seu cartão, você é responsável pelas compras feitas pelo seu cartão e senha. Mas isso eles conseguem realmente. Mas aí acontece também um grande problema com as operadoras. Ela te liga e diz, aqui é da operadora tal, gostaríamos de confirmar alguns dados para saber se é você mesmo. E aí te pergunta o teu CPF, te pergunta o nome do pai, nome da mãe, nome disso, nome daquele outro. E na realidade a gente não tem certeza de quem está do outro lado. Que é a operadora, e até claro. Deveria ser ao contrário, você olhar e dizer, você é de tal operadora, então me passa os meus dados pessoais para mim saber se sou eu mesmo. É uma lacuna muito grande que nós temos na nossa lei, em vários pontos. Agora, verdade seja dito, parabéns à Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem
especialistas dentro da Polícia Federal em computação que eles localizam o IP em qualquer lugar. Nós temos que também dar uma abertura também para a nossa justiça em relação a isso. Hoje não existe mais só o hacker, hoje existe o policial que é hacker do hacker, que localiza aonde está o meliante, onde está o infrator. E é interessante que olha como isso é importante. A Secretaria da Receita Federal lançou na segunda-feira, ontem, né, o aplicativo Pessoa Física para smartphones e tablets, com sistema operacional OS, né, que serve para Apple, iPhone, iPad, e o Android, que é utilizado pelo Google, né? Porque a entrega das declarações feitas pelo celular ocorrerão a partir dessa segunda-feira passada até 30 de abril. E agora pode fazer pela internet, através desse sistema. Então ali você vai colocar todos os seus dados do imposto de renda. Imagina se não existir uma segurança que não permita que hackers entrem nesses dados. E da mesma forma que esses hackers não sejam inibidos a pegar informações. Então, assim como a tecnologia ajuda nesse maldito imposto de renda, que é uma confusão todos os anos, agora dando para fazer pela internet, imagina se não houver leis que punam. Acho que a lei deveria ser mais severa. No entanto, está aí também uma outra novidade, que é fazer seu imposto de renda através da internet, através do seu smartphone, né, que é esse computador de mão, e o tablet, que você também conhece, que vive aqui no programa com a gente. Desde o ano passado já estava pela internet, Viviane, ou do ano retrasado também. Sempre lembrando de uma coisa, gente, a Receita Federal não manda e-mails, não envia e-mails pedindo atualização dos seus dados. Ela não envia, certo? E-mail pedindo atualização dos seus dados. Então, muito cuidado com os e-mails daqui para frente, certo? Outro e-mail que tem que cuidar bastante, gente, é os e-mails de banco. Às vezes me mandam um e-mail para mim de um banco que eu não sou nem correntista desse banco. Pode ser golpe. É golpe, certo? Então, muito cuidado com a internet, para ter muito cuidado em relação aos crimes da internet. Não dê do mais, do nada, seu endereço e muito menos seu CPF. Tá aí a dica nas minhas notícias de hoje, afinal somente até 30 de abril, os impostos de renda pessoa física e também aí as dicas da Lei Caroline Dickmann. Começando o dia hoje informatizados. Eu achei interessante trazer esses dois assuntos para vocês, até pela data e pela atualidade. Você sabe que eu gosto de estar sempre atual com vocês, tanto no jurídico quanto no benefício da vida de vocês, porque eu recebi alguns e-mails sobre amor virtual. Pois é, teve uma época que foi febre. Agora, também há ainda pessoas que já estão mais com o pé no chão, né? Tinha gente casando virtualmente, sem nunca conhecer o que estava do outro lado, e aí criava uma confusão danada. Mas esse amor virtual tem até fofoca, né? Tem traição, fofoca, todos os artigos de amores que muitas vezes acontecem aqui no Corpo a Corpo. E eu recebi um e-mail de pessoas que participam aqui do programa. Para participar do programa, você entra em vivianediançan.com.br. Vou lembrando vocês que este é o site oficial aqui do programa, vivianediançan.com.br. E aí você participa do programa. Já estão sendo postadas as fotos 2012 e 2013, os vídeos 2012 e 2013 e também informações sobre mês de abril, simpatias, essas atualidades que você gosta. Ali você participa do programa. Eu recebi alguns e-mails que eu achei muito interessante e fui verificar, inclusive, as pessoas desses casamentos, desses amores pelo Face. E realmente é um emaranhado de relações que criam, inclusive, situações catastróficas na vida da pessoa. Pois então. Vamos ouvir? Vamos lá. Todo mundo sabe qual é a minha opinião em relação ao Face, né? Até postei alguma coisa relacionada. Em Israel tem o Muro da Lamentação, no Brasil tem o Face. Tem o quê? Em Israel há o Muro das Lamentações, né? Onde são feitas orações perante aquele muro, que aquele muro se coloca como onde todos os lamentos, né? Dos judeus e até mesmo de alguns católicos. E aqui no Brasil tem o Facebook, que todas as lamentações vão para o Facebook.
A maioria delas, a maioria delas. Aqui nós temos então esse pedido de orientação. Vivi Pai Mário, adoro informática, fico conectada 24 horas no Face, até porque tenho um namorado virtual. Neste namoro de tudo acontece. Já viajamos através de fotos, vídeos, conhecemos praticamente o mundo inteiro. Até lua de mel nós já fizemos, passeando pela Islândia, pela França, tudo virtualmente. Olha que interessante, eles pegavam vídeos de locais e eles iam passeando virtualmente nos locais, como se juntos estivessem. Os voyages. Só que na última semana desconfiei que estava sendo traída. Virtualmente? Virtualmente. Ela não conhece ele pessoalmente, somente virtualmente. Ele começou a teclar com uma outra pessoa. Desconfiei depois que descobri um acesso para a mesma região no qual havíamos viajado em lua de mel virtualmente. Gente, isso acontece. Sei que ele anda de conversa com essa outra mulher. Ela é belíssima, parece uma modelo. Eu não sou tão bonita assim. Sempre falei a verdade na minha página do Face, minhas fotos são reais e ele sabe todos os meus defeitos. Já estamos juntos virtualmente há 1 ano. Esta moça diz que está se relacionando com ele, mas que não é nada sério, pois já intimei ela através do Face. Putz. Pai Mário, será que esse relacionamento tem futuro? Um dia conhecerei ele pessoalmente? Esta mulher pode terminar com o meu relacionamento? Gente, olha que situação interessante, né? Ela tem ciúmes do namorado virtual. Posso só ver a data de nascimento e o nome dos dois? 15 de janeiro ela e ele 21 de fevereiro. Vamos lá, né? Seja que Deus quiser, né? É uma saia justa que ela me largou, tá, gente? Isso é uma saia justa pra mim. É que, na verdade, esses romances virtuais têm muito de carência. Mas aqui, quando a gente observa esse tipo de relação, a gente até se pergunta, né? Será que isso tem futuro? Existem pessoas que dizem que se conheceram, depois viajaram, se encontraram e que realmente deu certo, né? Mas... Primeira coisa, faz um backup. Que a coisa está complicada, aí seus bytes e seus bits estão baixíssimos. Viviane, ele está mentindo para ela. Ele não é o que ela espera. Não. Ele não é o que ela espera. Sinceramente, mostra ela aqui, mas em relação a ele, mostra um amor platônico dela sobre um computador, não sobre uma pessoa. Não existe uma ligação entre os dois, traições, se não existe algum laço. Ela tem que fazer um backup aí no computador dela, limpar o disco rígido dela, porque tem muita coisa aí. Esta pessoa não aparece para mim. Essa pessoa de fato não aparece. Se não há contato físico, certo? Não há contato físico, não tem como aparecer para os nossos orixás uma pessoa que ela ama virtualmente. É um amor platônico. Então, na verdade, ela está iludida com esta relação. Ela está iludida com essa relação e isso é muito perigoso para ela, Viviane. Isso é muito perigoso para ela, porque está levando ela para um ciclo, certo? De depressão, um ciclo... aquilo que nós já conversamos em relação aos computadores. Hoje as nossas crianças não brincam de sapata, não jogam... não pulam corda e não jogam futebol. Fazem tudo isso pelo computador. E ela está num mundo que ela vive o tempo todo dentro de uma sala, presa em relação ao computador, onde ela está tendo até sexo virtual. Ela não entrou nesse assunto, mas pelo visto fizeram lua de mel virtual, lua de mel virtual, só que existe... Ô, João, tenta dar um take aqui para mim, aqui, por favor. Só para mim ser mais claro em relação. Existe um amor platônico dela. Oxum, Emanjá e Oxalá respondendo. Certo? Só que existe em tudo isso uma loucura e uma pessoa que não existe. Xangô mostrando que não tem o porquê de ter um pensamento, um relacionamento com uma pessoa durante 1 ano, que ela está te traindo virtualmente. Assim como ela casou contigo, minha amiga. Ela pode ter casado com 10 outras pessoas. Desculpa, mas um amor virtual não existente. Tu tá simplesmente entre a margem, certo, do amor platônico e a margem de uma obsessão. Não tem.
Não tem como. Então, amiga, já sabe, tu está investindo num teclado sem futuro, né? Nem num corpo sem futuro. Olha não só. tem o corpo ali, né? Olha só. O teclado, o telefone, eu não sei se tu lembra, muitos anos atrás tinha da CRT, que se chamava um grupo de amigos que tu ligava, eram cento e não sei o quê, que tu conversava virtualmente. E aquelas pessoas se encontravam e viam que não era ninguém. Tu ter um relacionamento via computador, qualquer pessoa vai se mostrar, até tem umas pegadinhas de Face que mostram uma pessoa de 90 anos teclando com um jovem de 20 e se dizendo que tinha 20. Tu está teclando, mas eu vi pela web, isso e aquilo. Tu está vendo uma imagem. Tu vê a pessoa pessoalmente, é totalmente diferente. Entendeu? A confiabilidade que ela pode te passar, o sentimento que ela pode te passar, é totalmente outro. Então, é muito relativo um amor virtual, um namoro virtual, se tu não tem contato com essa pessoa. Conheço casos de pessoas que se conheceram no computador e que depois de um determinado tempo se encontraram, se deram muito bem, casaram, e antes mesmo de casar, cada um no seu estado se conversavam através de computador, através de telefone, e são felizes até hoje. Mas no teu caso, que tu não encontrou essa pessoa, tu não viu essa pessoa, tu fala pela web, deve falar pelo Skype também com ela, mas ela não está te passando sinceridade. A pele, o toque da pele diz muito, conta muito. Aí, ó, realmente investiu num corpo sem futuro. Quando a gente investe num corpo sem futuro, já é complicado. Imagina investir num aparelho sem futuro. Oxa, é verdade. Hoje tu compra eu até recebi informações que esse tipo de tablet, de Note não estão mais à venda. Tu compra hoje um Note, daqui uma semana tu vai ver, tem um outro com processador isso, mais potente, e aquilo vai ficando obsoleto. Infelizmente, a nossa vida é megabytes, a nossa vida é disco rígido, a nossa vida é backup. E tá aqui, né? Agora, para quem trabalha com backup, esses assuntos, esses temas também estão postados no nosso Face. Até posso mandar um abraço? TV. Desculpa, te interrompi. Vivi na TV, você tem a nossa página, vai ali em curtir, que a gente sempre coloca esses assuntos para você, esses temas, essas novidades, essas atualidades. Também, para quem quiser ser nosso amigo, essa página está lotada no Viviane de Ançã. Então, curte Vivi na TV. Mas no Viviane de Ançã também sempre é postado. Pode falar, Pai Mário, desculpa. Não, eu que te peço desculpa, porque eu acabei sendo muito... hiperativo, a gente hiperativo. Entende. Não é hiperatividade. Eu fui atropelando mesmo. Um grande abraço para o Beto, tá? Pai Beto de Ogum, e para o Beto de Xangô de Bede também. São duas pessoas que tentam me ensinar e eu... Não adianta, gente. Não adianta. Eu tenho meu Face, Mário de Oxalá, minha página está em construção, Mário de Oxalá, Pai Mário de Oxalá, também está em construção. E eu não entro muito, eu não acesso muito não, gente. Não é a minha vibe, como diz uma amiga. Pois é, gente, a gente está falando aqui da parte de informática, da parte de amor, até que ponto o amor pode modificar as vidas. Logo que iniciou a febre do Facebook, mas também existiu o MSN, né, Pai Mário? Que fez muitas pessoas mudarem até de continente para conhecer pessoas de outros países, investir no mundo, o que aproximou o mundo e os seres que tanto buscavam a cara metade. Relacionamentos à parte, a gente sabe que o amor muitas vezes é uma loteria, mas procure muito bem saber em que investimento você está fazendo, porque o grande número de desilusões causam doenças. Você sabia que o mal do século é a depressão? E muitas vezes a depressão vem do lado emocional, e o lado emocional gera vários problemas, tanto na parte de depressão. Muitas vezes no campo espiritual, nós notamos através do jogo de búzios ou cartas um aglomerado de emoções que geram deficiências imunológicas. Posteriormente, essas pessoas apresentam cálculo renal, câncer e tantas outras doenças degenerativas. E a gente se preocupa. Até que ponto as pessoas investem no seu sentimento e até que ponto as pessoas se preservam. Sem preservação, não existe solução, né? Então é melhor prevenir do que remediar. Esse investimento dessa amiga me preocupou, até no sentido da veracidade das informações que ela recebia desse amor. E aqui a gente
uma consulta, que nós trouxemos aqui esse caso, porque pode ser o caso de muitos amigos, se desvendou que era uma ilusão. Uma resposta amarga hoje para ela, mas que com certeza valerá de muito e muito e muito tempo para ela que busca um amor, que na verdade ela está em busca de alguma coisa. Ela está em busca de uma mensagem, ela está em busca de um companheiro que ela encontrou através da informática. Mas não é o caminho ideal. O caminho ideal realmente é manter relações palpáveis, relações que existam um corpo físico, um sentimento, um carinho, uma relação entre duas pessoas, também de corpo presente, tá bom, gente? Falando em saúde, reajuste dos remédios, gente. Falou em saúde, se fala em remédio, né? Pois então. O reajuste dos remédios deve ser publicado essa semana. O nosso ministro, né, que tem o ministro da Saúde, que é o que coloca no diário, né, no diário oficial, Alexandre Padilha, informou que essa resolução vai sair. Era para ter saído já no dia 30 de março. Não saiu. Essa semana ninguém... Aliás, Diário Oficial da União, tá, gente? Vai sair essa semana, não tem jeito, ninguém vai escapar. No entanto, diz que vai ser abaixo da inflação. No ano passado, ficou o reajuste em 5,84%. É muito bonito a gente dizer que vai ficar abaixo da inflação, mas quem precisa da medicação, como eu falava do câncer, 5% ou 6%, que foi a taxa de inflação do ano passado, que é calculada até fevereiro de 2013, é muito alto. É muito, Viviane. Não temos o que comemorar com isso. Não. Nós temos vários tipos de tratamento que são feitos, são tratamentos que vão para uma vida inteira, certo? Como um deles também é o da diabetes. Nós temos alguns amigos nossos aí que estão passando por problemas até pela compra do medicamento que se torna muito caro. Caríssimo. Um tratamento caro no câncer, na diabetes, em outros tantos, certo? Como algumas rinites e bronquites, né? Que há uma grande dificuldade e até, se eu não me engano, a Anvisa, ela está retirando alguns tipos de álcool de medicamentos também. É verdade? Como medicamentos para bronquites, que usavam um nível de um tipo de álcool, né? Que aparece para a lei seca também. Olha, então, que interessante. A Anvisa ela tem todo esse aspecto e muitas vezes não é o governo que faz o aumento do medicamento, certo? É a pressão dos laboratórios em relação ao tipo de produto. Porque na verdade aqui o nosso ministro Padilha, né, ele diz que o reajuste é definido por meio da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O mercado de medicamentos, quem faz parte do mercado de medicamentos? Né? Formada pelos Ministérios da Saúde, da Fazenda, da Casa Civil e de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Segundo Padilha, a maior parte dos medicamentos terá aumento abaixo do IPCA, índice que é considerado inflação oficial do país, que está em 6, já digo para vocês aqui, 6,31, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Isso, até essa colocação é bem interessante, porque acaba tirando um, tirando do outro a responsabilidade, formando um grupo, né? Sim. Mas, torno a dizer, existem muitos medicamentos, pressão, coração, uma série de medicamentos. O próprio déficit de atenção, a Ritalina, exato, que é um remédio necessário desde a criança até adultos, ela tem em torno de quase R$300. Nem salário mínimo. O nosso mal do milênio hoje, que é a depressão, que ela é tratada através de medicamentos, também. Medicamentos que não são medicamentos que ele te deixa dependente de nada. Tudo isso. Aí nós viemos bater naquela velha tecla, né, governamental, velha tecla que todos nós cidadãos brigamos, todo cidadão briga por isso e acaba na época de eleições, o ano que vem a gente tem eleições para deputado estadual e, se eu não me engano, para federal também, em relação aos nossos impostos, gente. R$3 uma passagem de ônibus, como houve toda essa paralisação, 5% de reajuste no medicamento, nosso salário cada vez mais baixo, os impostos que são colocados no Brasil são absurdos. Chegou uma época que o Brasil ele exportava petróleo,
para um determinado país e importava manufaturado e petróleo bruto de outro país. Então nós temos que ter um pouco mais de consciência na hora de votar para saber neste momento quem é. E gente, consciência mesmo, hoje nós temos vários meios. Aqui nós temos um meio de comunicação muito forte que é a internet, que a gente pode ir lá fuçar e procurar para ver quem está fazendo alguma coisa. Verdade. Tem gente, idosos, aposentados hoje, que gastam quase 60% da sua renda, que já é pouco, com medicamentos. Porque se vai na farmácia do governo para retirar esses medicamentos, não existe. São medicamentos que não tem. E para conseguir o medicamento tem que fazer a consulta. Para conseguir a consulta Não, mas esses idosos todos com consultas e tantas outras crianças que vão, fazem a consulta e não têm condições de comprar um medicamento, Viviane. Porque o nosso governo não fornece às pessoas todo o medicamento que é devido. Muitas vezes tu tem que entrar com uma ação judicial para conseguir determinado medicamento ou determinado leite para uma criança que tem algum problema de lactose. E aí vem o reajuste, e aí o reajuste do salário do aposentado já não é tanto. Onde nós vamos parar? Naquela velha discussão que desde que eu me conheço por gente, existe. Os impostos do governo, isso, aquilo, e nós não mudamos em nada. Entra governo, sai governo, os impostos são 50% de todo produto manufaturado no Brasil. E a gente vê que isso não é de ontem, né? É de hoje, é o de amanhã, e não adianta. Isso não muda. E eu estou trazendo notícias aqui para ver como a gente traz aqui no programa situações do dia a dia que fecham exatamente com o assunto, que nos trazem assuntos que são comentados. Olha o pedido de orientação que eu recebi através do site vivianediança.com.br. O pessoal acessou, fez essa pergunta e eu vou trazer para vocês aqui. Pai Mário, mãe Viviane, estou muito preocupada com a minha saúde. Sou a verdadeira condor, dor aqui, dor ali. Procuro há 2 anos saber o que acontece comigo, pois quando não tenho problema gastrointestinal, estou com problema de dor de cabeça. Quando não estou com dor de cabeça, estou com problema nas pernas. Quando não estou com problema nas pernas, é problema gastrointestinal. E assim vou levando a vida. Os médicos não acham nada. Já me mandaram para o psiquiatra que diz que não tenho nada também, a não ser ansiedade. Tomo medicação para ansiedade, o que não serve para nada, porque continuo com as dores aqui e dores ali. Além das dores, também tenho reações físicas. Não vou explicar na gastrointestinal. O que acontece comigo? Pois já cansei de gastar com medicações que de nada fizeram efeito. Tá vendo, gente? Imagina ali com 3, 4, 5, 6% de aumento. Como é que fica, né? E ela pergunta exatamente isso. O que é? É para médico ou é espiritual? Vamos dar uma olhadinha? Tu olha no búzios que eu olho na carta. Então começa você pela carta, então. Então vamos lá. E eu também fico preocupada, porque quando se trata de saúde, vai impedindo atividades das pessoas que até então seriam normais. Como é que vai trabalhar com uma diarreia? Vamos ser sinceros. Né? Exatamente. Além da fraqueza que ocorre, né? Olha, aqui me diz que a medicina não alcançou ainda o problema que ela tem. Mas também tem uma carga... Estão aparecendo ali, Mário? Deixa eu ajeitar aqui melhor aqui. Aí. Tem uma carga a nível espiritual bastante grande para ela que dificulta a aparição da doença para os médicos. É como se houvesse uma capa de energia que não aparece o problema. Logo, logo esse problema vai aparecer, mas num momento muito avançado que provavelmente o tratamento não vai ser eficaz. Portanto, o ideal é que ela procurasse a ajuda de uma consulta, né, pessoalmente, para que a gente possa também intervir nessa situação e aí sim refazer os exames para que essa doença apareça. Ela tem uma doença física para médicos, no entanto, os médicos não encontram porque existe uma energia bloqueando a manifestação da doença. Muitas vezes pode acontecer dessa doença ainda não ser diagnosticada, não estarmos alcançando ainda a medicina, essa evolução, como foi com a AIDS. Até saberem qual era o vírus da AIDS, muita gente morreu de infecção generalizada porque era, né, um vírus não reconhecido. Mas não é o caso dela. O caso dela é porque está mascarada essa doença.
Acho que você foi bem claro, acho que não preciso nem jogar aqui. Pai Mário. Não preciso nem jogar aqui, você já foi bem claro em tudo que você tinha. Ah, tem um pouco de pressa, né? Pelo que eu estou vendo aqui das cartas também, pela minha leitura das cartas também, isso é muito espiritual mesmo e ela precisa, de fato, de uma consulta urgente, espiritual, para resolver essa parte toda religiosa dela, para resolver esta parte carnal dela, Viviane. Porque senão ela vai ter problemas Ela vai ter mais muitos graves, problemas, né? muitos problemas. Até só vou tirar uma complementação, tá? Ó. Aqui, ó, o corte. O corte sendo feito em toda a parte espiritual dela e toda a parte pessoal que eu me refiro na física, certo? Então, toda essa parte espiritual está abalando a física dela. Então, para os médicos encontrarem alguma coisa de fato, ela precisa de uma consulta urgente e espiritual. Então, vai, minha amiga, consulta pessoalmente, vai ligando. 3084-3434, 3084-3434. Eu estou aqui conectada, vendo o comentário do pessoal, o pessoal já meio indignado com a função do aumento dos remédios, o pessoal indignado com algumas outras notícias que eu já postei, mas daqui a pouquinho eu já conto aqui para o Pai Mário, que depois o Pai Mário se indigna aqui, faz um barraco, você sabe como é que é, né? Eu tenho que trazer as notícias pouco a pouco aqui para ele. Mas estamos aqui conectados com vocês. Participe do programa, traga suas dúvidas, traga seus comentários, muitos eu trago aqui no programa e procuro sempre estar trazendo todas as respostas para você. Normalmente, a gente responde todos os e-mails na mesma semana, tá bom? Na mesma semana. Aqui eu estou recebendo um e-mail que estou abrindo aqui na hora, tá, gente? Estou abrindo na hora aqui para poder saber exatamente qual é a pergunta. Olá, olha só. Oi, Viviane, peço para você perguntar para o Pai Mário se vou conseguir ganhar uma perícia médica que tem no dia 13 de março. Mas já passou, hein? Né? Já passou. Ele diz que tem a mãe de santo, mas que gostaria de saber se vai conseguir. Bom, já passou, na verdade, porque ele mandou pelo Face. O ideal é mandar pelo site. Né? Então, passando pelo site, a gente consegue responder para vocês. Eu vou acessar aqui pelo site enquanto vai abrindo, porque muitas vezes a gente não consegue trazer aqui a informação. Pai Mário, como está para consultas essa semana? Essa semana, liga 3084-3434, agenda lá com a Cleo. Ainda há algumas vagas, ainda tanto comigo quanto com a Viviane, certo? Quanto com a mãe Viviane. Sexta-feira, meu horário vai ser reduzido. Tá? Sexta-feira eu atendo somente até às 17h30. Tá? Então, vai ligando lá, marca com a Cleonice, marca lá com a Eliade, que está lá ajudando ela, ou com a Cris, seu horário certinho lá, que ainda temos vagas para essa semana ainda. 3084-3434. Gente, lembrando, nós não respondemos, o programa não tem ligação direta com esse número 3084-3434. Todos os seus questionamentos e perguntas têm que ser através do site vivianediançan.com.br, certo? www.vivianediançan.com.br. Deixe o seu recado, deixe o seu recadinho que passa direto aqui para nós aqui. Por telefone não, gente, tá? Aqui, ó. Olha só, como eu estou falando sério a história de saúde. Vivi, te adoro e te acompanho há muito tempo. Te admiro muito tua seriedade para lidar com os assuntos das pessoas. Vivi, estou passando por uma fase complicada da minha vida. Vivi, já trabalhei em empresas de nome na área hospitalar e de laboratório, mas não tenho encontrado nada. E para completar, a minha mãe está em tratamento de câncer. Nós estamos falando aqui, hein? Estamos lutando juntas, mas sem emprego está complicado, Vivi. Será que minha mãe vai tirar de letra e eu vou conseguir encontrar o trabalho que procuro? Obrigada. Beijos e tudo de bom para ti e para o Pai Mário. Sou muito fã do programa. Assunto, amiga de Viamão. E aí, você vai na carta? Vai no búzio, Pai Mário. Então vamos lá. Vamos lá. Ela quer saber como é que vai ser a mudança do trabalho dela, né? Fora a situação, né? Da mãe dela. Olha, amiga, a área da saúde, você deve voltar para a área da saúde, trabalhar com alguns outros laboratórios, pelo que eu entendi que você trabalhou com alguns laboratórios, tá? Ou sai impedindo muito. E assim, ó, sua mãe, você vai ter que fazer uma consulta um pouco mais séria, tá? Inhansã respondendo. Procurar pessoalmente, né? Inhansã respondendo. Então o caso é um pouquinho mais complicado. Então, tá aí, respondida a pergunta, né?
E aqui a gente também está conectado aqui para vocês. Aqui eu tenho um recadinho. Olha só, Pai Mário de Oxalá e Mãe Viviane de Ançã, quero de coração agradecê-los por que têm feito por mim nesses 2 meses, desde que os conheci. Minha vida profissional, que até então estava totalmente inerte, deu um up. Pai Mário, com sua abertura de caminhos feita para mim, realmente fez valer. A consulta feita por ele na casa de Ançã e pela Mãe Viviane no programa, exatamente o que está acontecendo. Parabéns pela seriedade, ética e essa espiritualidade que transcende nossos corações e nossas esperanças. Não vou me cansar em dizer que respeito, admiro e adoro vocês. Obrigada por tudo. Beijo grande aos 2. É a nossa amiga Genciana. Genciana. Legal. Obrigadão, Genciana. Obrigadão mesmo. A gente fica muito feliz quando a gente tem esses retornos, porque a gente sabe que isso tudo é uma maneira de confirmar o trabalho que a gente faz de coração, né? Exatamente, exatamente. Gente, enquanto eu vou aqui buscando mais informações e trazendo novidades para vocês, atualizando aqui o nosso site, eu vou lembrando para vocês de uma tecnologia que está a seu dispor. Nós vamos falar do Reflete. Problemas com excesso de calor no ambiente? Aplique o isolante térmico refletivo no seu telhado. Reduz a temperatura interna em até 35%, baixando o custo com refrigeração em até 30%. Reduz a entrada de 90% dos raios UV. Recupera e aumenta a vida útil do seu telhado. Ideal para coberturas comerciais e residenciais. Ligue 3012 1423 ou refleters.com.br. Para vocês aí, então, Reflete. Tá para nós aqui o telefone? Coloca aqui pra gente. Aí, ó, 3012 1423. 3012 1423 é uma solução para economia também do seu bolso. Ok. Vamos lá, a gente sabe que é muito bom esse produto mesmo, né, Viviane? O senhor foi ótimo, Pai Mário. Por que eu fui ótimo, Viviane? O senhor está hoje tão animado. O que houve, Estou, Pai Viviane, Mário? estou animado, mas é que as notícias me deixam pasmo. E sabe que as pessoas até acham que é bobagem minha, que é uma encenação nossa, mas é fato mesmo. Nos últimos tempos eu não tive tempo de olhar nenhum tipo de noticiário, então tá tudo muito conflituante aí para mim, aí, tá tudo muito complicado mesmo. Essas informações que eu estou recebendo. Sabe que uma pessoa me fez uma pergunta, Viviane, isso na sexta-feira. Ela me perguntou assim: Pai Mário, por que você não apresenta o programa quando a Mãe Viviane não pode? Eu faço parte do programa, certo? A pessoa do programa é a Mãe Viviane, não o Pai Mário, certo? Então, quem comanda o programa é ela. E outra, gente, essa mulher tem um pique maravilhoso, eu não. Eu bato aqui de frente, dá um teto e não vai. Gente, ontem, para quem não acompanhou, houve uma nova manifestação aqui em frente ao prédio da Prefeitura de Porto Alegre. Não houve grandes registros de incidentes. A mobilização começou por volta das 16h30 e foi, né? Foi. Adivinha por quê? Passagens. Passagens. O absurdo do aumento das passagens, que foi elevada para R$ 3,05. Acho que os 5 centavos vai complicar, né? Complica para o passageiro, mas para a empresa, no final das contas, os 5 dá centavos um bom valor, pesa muito. Né? Pois é. Pesa muito. Foi realmente uma manifestação, já havia acontecido na quarta-feira, lá do dia 27, e agora, novamente, como havia sido previsto, né? Uma nova manifestação. Gente, o povo está falando, o povo está reclamando, o povo está se demonstrando indignado e as coisas continuam acontecendo. Acho que chega um momento, que nós já vimos isso na história do Brasil, que as coisas saem tanto dos eixos que é melhor nossos governantes prestarem atenção. Exatamente. Não é a primeira manifestação, isso está se seguindo. Mais de 2.000 pessoas participaram da manifestação ontem. Não são 2 pessoas, não são políticos. Então, falando muito sobre os DCEs, não são só os DCEs que estão nas faculdades muito enfraquecidos, devido às pressões políticas, a gente sabe, mas são 2.000 pessoas.
A gente vê pelas fotos, ali toda a parte da prefeitura, ali todas as ruas em volta, tomada de pessoas contra este aumento abusivo, eu considero também abusivo, das passagens de ônibus de Porto Alegre. Isso vem também a bater com uma situação muito antiga de Porto Alegre, que se chama a concessão das linhas de transporte público de Porto Alegre, de ônibus de lotação. Tá muito complicado, hein? Há muitos anos não há nenhuma abertura de concessão, então o monopólio está muito grande dentro. Não existe uma concorrência, Viviane. Eles colocam o preço que querem. As empresas hoje se reúnem, dão um preço determinado, que é aquilo que é o custo que eles estão, e o governo tem que bater martelo, porque não existe uma concorrência dentro de um bairro, dentro de uma outra empresa, dentro de um bairro que possa levar os passageiros. Então você fica à mercê de uma empresa, você fica à mercê de um grupo que está ali. Nós não estamos falando dos motoristas nem cobradores, não, nem largadores, nem fiscais. Porque esse tem salário fixo, viu, gente? Nós estamos falando dos proprietários, concessionários, tá? Permissionários, desculpa, não é concessionários. Permissionários destas concessão de linhas de ônibus. Se você não sabe, isso é uma concessão dada através de licitação governamental, que não se abre há muito tempo em Porto Alegre, não se abre há muito tempo em algumas cidades da grande Porto Alegre, e que o monopólio é total hoje. E essa manifestação foi tão pacífica que alguns manifestantes entregaram flores aos integrantes da Brigada Militar, quer dizer, mostraram que é pacífico. E alguns abobados, que sempre tem, com 2 bombas de fabricação caseira, ou rojões, foram estourados. O que aconteceu? Ninguém ficou ferido, tá, gente? A maioria dos participantes vaiou as pessoas e as explosões. Quer dizer, foram 2 pessoas abusivas, né, ou a mesma pessoa, que também já foram coibidas pelo próprio grupo. Quer dizer, o grupo que realmente quer que seja revogado imediatamente o reajuste da tarifa. Sabe por que isso é importante, gente? A R$13, a passar R$13,05, um trabalhador custa à empresa quanto ao mês? Você calculou isso? Se ele pegar 2 ônibus, vamos dizer o pessoal que vem de Viamão para trabalhar em Porto Alegre, o pessoal que vem de Eldorado, que vem para Porto Alegre, de Guaíba, que vem para Porto Alegre, quanto isso custa ao empregador? O que o empregador vai fazer? Vai diminuir as vagas. Para sustentar a passagem de um, vai ter que eliminar 2. E muitas vezes não é nem só numa questão de diminuir as vagas, ele vai acabar diminuindo o amplo da sua empresa, o raio de contratação. Claro, vai ficar só na região. Só na região, porque ele não vai ampliar o raio de contratação, porque vai gastar, digamos, a passagem de Porto Alegre é 13, eu não sei quanto é que está a passagem do Grande Porto Alegre hoje, aí vamos colocar que é R$4, que é mais alta do que a de Porto Alegre, vão ser R$7, e aí 7 para vir, 7 para voltar, R$14 dias, tá certo? Sai uma parcela do empregado ali, mas qual é a empresa que vai sustentar? 6% sai do empregado. É. No entanto... E aquele profissional liberal que depende que de uma sai passagem, do próprio bolso. que sai do próprio bolso. E tem muitas, sabe que tem muitas pessoas, Viviane, que pegam um trabalho, vou usar um exemplo, mora na Zona Sul, vai pegar um emprego na Zona Leste, que acabam custeando uma passagem, porque eles não podem dizer que pegam 2 ônibus, porque a empresa não vai contratar. Da mesma forma. Aí tem aquela coisa porca. Se pegar em 30 minutos, não paga a segunda passagem. E passa o ônibus dali a 30 minutos? Contingente de ônibus que tem para esperar 30 minutos na parada para passar o segundo ônibus, dá tempo? 31 minutos já não tem que pagar a segunda passagem. Eu faço um desafio aí para os nossos vereadores. Faço um desafio aí para eles. Eu quero ver algum deles lançar algum tipo de projeto para abertura de novas licitações de ônibus em Porto Alegre. Assim como querem, estão incomodando com os taxistas. Exatamente. Eu quero que algum vereador entre com algum projeto de concorrência das vias públicas de transporte público em Porto Alegre. Boa.
Bom, Estou fazendo até um desafio. convidamos aqui, se algum vereador quiser se algum vereador, se algum familiar de algum vereador quiser vir fazer a participação conosco, nós estamos de porta aberta para tentar explicar para nós simples mortais aqui na face da terra, que nós somos tratados como qualquer um. Aquele que tem um posto mais elevado é tratado com uma certa dignidade. Então, nós simples mortais, gostaria que alguém viesse me trazer algum tipo de informação a respeito disso. Por que não tem novas licitações? Ou da IPTC, certo? Porque a empresa de transporte público, ela é responsável por isso também, e cobrar, e nós cidadãos como nós somos, cobrar dos nossos órgãos sim, e cobrar sim das nossas vereanças, cobrar sim daqueles que nós elegemos, estão lá na Câmara de Vereadores. O porquê que não há uma licitação, por que não há uma concorrência? Tudo aquilo que é concorrência, que aparece como concorrência, aparece como melhoria naquilo que você tem de melhor. Hoje o nosso transporte público está precisando de concorrência. E olha só, acho interessante, gente, interessante o que aconteceu ontem. Vocês sabem dos crimes contra os taxistas no final de semana, que houve manifestações também, agora estão falando dos ônibus, vamos falar do táxi, né? Hoje, né, os representantes taxistas vão se reunir com o governador Tarso Genro para discutir a questão da segurança. Tarso Genro afirmou que solucionar os assassinatos dos 3 motoristas de táxi é a prioridade atual das forças de segurança pública do Estado. Mas já alguma coisa foi feita. Em reunião na tarde de segunda-feira, entre o Comando de Policiamento da capital e os representantes do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, o Sintaxi, definiu medidas para tentar diminuir a violência contra os motoristas em Porto Alegre. Na madrugada do último sábado, aqui em Porto Alegre, 3 taxistas foram assassinados. Sabemos que em Livramento e no Uruguai, mais 3 foram assassinados na terça-feira anterior, da semana passada. A Brigada Militar promete organizar barreiras policiais em pontos estratégicos da cidade, também blitz móveis, a pedido dos taxistas. O Sintaxi, por sua parte, se comprometeu a orientar os motoristas sindicalizados a registrarem na polícia qualquer ocorrência de crimes. Então, o que vai acontecer? O que a Brigada Militar pretende fazer? De acordo com as ocorrências e com a orientação do sindicato, começar a fazer barreiras nos pontos onde os taxistas observam maior índice de crimes ou de ameaças. E desta forma, coibir naqueles pontos o maior número de crimes. Achei interessante a disposição do tenente-coronel. Eu só gostaria que acontecesse, que isso se mantivesse, porque nós tivemos em torno de, hoje nós estamos em 2010, ali 2001, 2002, houve a mesma negociação em 96, 97 novamente, entre a Brigada e os táxis, porque existe um código entre os taxistas para comunicação, para saber quando há um assalto, certo? E o que acontece? Houve essas blitz, elas aconteceram por um tempo, 6 meses, 7 meses, e simplesmente pararam depois. Pois é, o tenente-coronel João Diniz Godoy, que é o comandante de policiamento da capital, diz que, inclusive, como já diz a técnica, eu já passei por isso, vão intensificar as blitz e a revista não só dos taxistas, mas também dos passageiros. Corretíssimo! Porque hoje, quando para numa blitz, o que eles fazem? Pedem documento do táxi, documento do taxista, etc. E o passageiro que está lá atrás, normalmente eles não fazem a revista. Eu já passei por revista no táxi, apresentando a identidade, né? Havia uma brigadiana, uma mulher para revistar as mulheres, porque mulher só pode ser revistada por mulher, vamos deixar isso claro, né? Faz parte da lei. E tranquilo, porque isso é segurança para nós, cidadãos. Porque sabemos que tanto o taxista está correto, quanto nós também estamos seguros, que se nosso profissional está seguro, nós estamos seguros. E isso traz também muita responsabilidade com os próprios motoristas, né? Tomara que funcione, porque nosso sindicato aqui dos táxis, eu tenho alguns questionamentos também em relação a eles, mas isso fica para uma nova história, né? Isso é um outro assunto. Mas em combate à violência, a grande violência que nós estamos vendo aqui, graças a Deus, a gente viu, claro, Tarso Genro está em Brasília, foi para Brasília, mas vimos aqui uma manifestação da Brigada positiva, parabéns aqui ao Tenente Coronel,
da segurança E pública. lembrando um pouquinho para a segurança pública também, terno gravata não é sinônimo de confiabilidade. Tá? Nada, porque não custa nada, né? Eles vão ali, assaltam as lojas, assaltam isso, são mais bem vestidos que a gente. Muito mais bem vestidos que a gente. Eu já vi assaltos de taxistas aí, e outros até que a vida foram ceifadas, com pessoas trajadas de terno barato, e gravata, né? e pastinha embaixo do braço. Gente, conversamos sobre atualidades, conversamos sobre espiritualidade ligadas à atualidade. A gente aqui não vive um mundo de fantasia. Aqui no programa nós trazemos o que você vive. Falamos de emprego, falamos o grande motivo que muitas vezes os empregadores diminuem a carga de serviço. Custo de passagem altíssima. E o povo reclamando. Falamos de segurança e muitas vezes deixamos de estudar à noite, não permitindo a qualificação dos nossos profissionais por violência. Falamos do aumento dos remédios, que muitas vezes deixam de tomar ou tomam muito tardiamente, perdendo pessoas da família que amamos. E situações aqui de amores infundados, vítimas da solidão que acontece na vida das pessoas e que buscam um recurso que nem sempre é seguro. Agora o importante é que você saiba que você é importante. Você é que faz a diferença, você é o elemento que faz esse mundo girar. Você é que faz as mudanças serem cada vez melhor. Fale, busque os seus direitos, manifeste a sua vontade, viva, reflita e tome suas atitudes. É assim que a gente faz um mundo melhor e um mundo melhor para você. Vou lembrando a vocês que muitas vezes é através da espiritualidade que a gente faz essa mudança. Então vou deixando o telefone para você da Casa de Iansã. 3084-3434, 3084-3434. Se informe pelo funcionamento da casa e também sobre as consultas pessoais, que você vai saber que esse mundo vai se revelar muito melhor para você. Pai Mário, uma boa tarde para você. Boa tarde a todos e tente, invente, faça a sua vida diferente, né? Ótimo, né? Amanhã a gente volta às 16 horas com muito carinho para vocês.